Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, professor de Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, iremos aqui falar sobre a lição de número 8, onde vai falar sobre uma visão bíblica sobre o corpo, certo? O nosso texto agora vai dizer o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Aí vai falar uma lição muito boa. A nossa leitura bíblica está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao 14, depois versículo 18 ao versículo 20. E depois na 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 ao 10. Diz assim, olha: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Versículo 18, conselho, né? Que a Bíblia é um livro de conselhos. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Na gente cuidar do nosso corpo. É um jeito também de glorificar aquele que nos criou. Agora, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 ao 10. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então a lição vai falar sobre uma visão bíblica sobre o nosso corpo. O corpo é meu, eu devo seguir meu corpo, minhas regras. Já que o corpo é meu, eu posso fazer dele o que quiser. Então tudo gera consequência. A gente tem que separar, fazer o seguinte, fazer uma separação. Eu quero agradar a Deus ou eu quero agradar a mim mesmo e aumentar o meu ego? Então fala sobre isso, né? O primeiro capítulo vai falar sobre criados com propósito. Segundo, Deus só quer o coração, é uma pergunta. E terceiro, o cuidado com o corpo. Então, uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Então, meus irmãos, para nós entendermos de uma forma prática, quando nós cuidamos do nosso corpo, nós também estamos glorificando a Deus, né? Porque foi Deus que nos deu esse corpo, marcou esse corpo tanto espiritual, também da nossa saúde física. É muito importante. Meus irmãos, eu coloquei aqui no quadro alguns exemplos de péssimos hábitos que destroem o corpo, certo? E infelizmente muitas pessoas estão se autodestruindo por não saber colocar limites a si mesmo. E a Bíblia, ela é um livro que coloca limites no ser humano, porque o ser humano sem limites se autodestrói. Essa é a realidade. Então a Bíblia, quando nós obedecemos a palavra de Deus, a palavra de Deus serve como um limite, como um freio para a nossa vida, para o nosso ego, porque se não tiver limite, as coisas desandam. Olha aqui, a lição vai falar sobre uma visão bíblica do corpo, certo? Do nosso corpo, certo? Então esse corpo aqui é o nosso corpo físico. Olha aqui, são dados alarmantes, viu? Olha aqui. Em todo o mundo, se fizeram uma pesquisa aí, não lembro qual foi o site que eu encontrei essa pesquisa, não lembro o nome, mas assim, olha, em todo o mundo, cerca de 42 milhões de pessoas vivem de prostituição, se prostituindo
em todo o mundo. São pessoas, esses 42 milhões de pessoas que se prostituem são pessoas que realmente vivem da prostituição, certo? E antigamente era prostituto ou prostituta, né? Hoje em dia tá mudando o nome. Hoje em dia é acompanhante de luxo, é modelo e por aí vai. Mas pessoas que se prostituem estão vendendo o seu próprio corpo, como falou aqui na lição. Aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo, porque vai destruindo o seu próprio corpo. Então, em todo o mundo, mais ou menos 42 milhões de pessoas se prostituem no mundo, vivem da prostituição. Que triste, né? Desse total aqui, 75 são mulheres entre 13 e 25 anos. Desse total, 75% são mulheres entre 13 e 25 anos. Olha aqui, em 2022, 300 milhões de pessoas usaram algum tipo de droga ilícita. 300 milhões de pessoas usaram drogas ilícitas no mundo. É muita gente, e é muita gente. Que Deus tenha misericórdia. Olha aqui, 1 bilhão 250 milhões de pessoas fumam em todo o mundo. E aquele cigarro, né? O cigarro está ligado a vários tipos de cânceres que são causados no ser humano por conta do cigarro, certo? Por conta do cigarro. Então isso é um prejudicial, está destruindo seu próprio corpo. Olha aqui, 27% dos brasileiros consomem álcool de forma moderada, segundo a pesquisa. 17% desses 27%, 17% de forma abusiva. Olha aí, triste. Olha aí, para quem disse que beber não tem problema, o álcool ele causa 2,6 milhões de mortes no mundo. Isso todos os anos, certo? Olha aqui, 209 milhões de pessoas têm dependência de álcool no mundo. Olha aí, beber não tem problema, olha aí o problema. Isso é porque eu esqueci de pesquisar. Mas quantos relacionamentos não são destruídos por conta do álcool? Porque ou a mulher chega embriagada ou o homem chega embriagado na casa e gera problemas, brigas e até mortes por conta de álcool. Então o álcool ele tem que ser banido do cristão, certo? O álcool ele não presta para nada, a não ser para esterilizar as coisas. Mas o álcool para beber não presta não. Olha aqui, olha que coisa alarmante. O site mais popular de pornografia em todo o mundo, né? Em 2020 ele recebeu 3,5 bilhões de acessos, isso em um único mês. Vou repetir, o site mais popular de pornografia em 2020 recebeu 3,5 bilhões de acessos no mês, em um único mês. Olha aí. Lembrando que quem assiste pornografia está patrocinando aquelas pessoas ali se prostituírem. Por quê? Então quem assiste pornografia está patrocinando a prostituição. Porque a pornografia ela é uma prostituição online. Então as pessoas gravam os vídeos e jogam ali na internet, nesses sites de pornografia. Quando as pessoas assistem esses sites, esses vídeos, vai ter muita visualização, aqueles produtores vão ganhar dinheiro e vão gravar mais. Então, quem assiste pornografia, infelizmente, está patrocinando a prostituição online. Olha aqui, desses 75% dos homens e 35% das mulheres, isso numa pesquisa realizada, certo? Já afirmaram que já consumiram pelo menos uma vez ao ano pornografia, certo? Olha aqui, mais ou menos 50 milhões de abortos são realizados todos os anos. 50 milhões de abortos realizados todos os anos. Olha aqui, mais ou menos 700 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos.
infelizmente. Então, destruindo tudo isso aqui tem a ver com destruição do nosso próprio corpo, certo? Prostituição, como nós já lemos aqui, aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Olha aqui, drogas destrói o corpo do ser humano, destrói nosso corpo, né? Fumar, álcool, dependência de álcool, pornografia, que é uma prostituição online, abortos, assassinato de crianças inocentes, suicídio, destruir o próprio corpo, misericórdia. Então, meus irmãos, isso é alarmante. Isso só é alguns dados aqui. Se for realmente pesquisar a fundo, o buraco é bem maior. Me permita essa expressão, certo? Olha aqui outra coisa aqui que nós temos que fazer aqui em cuidar do nosso próprio corpo. Uma pesquisa realizada diz o seguinte, olha aqui, 4 em cada 10 pessoas não dormem bem. E dormir é necessário. Né? Nós vemos aqui que o dia tem 24 horas. Tem 24 horas. Nós temos que dormir pelo menos 8 horas. De 6 a 8 horas. Que corresponde a 1/3 de um dia. Das horas de um dia. Isso porque o sono de qualidade ele traz benefícios. Certo? Vai gerar um descanso para o corpo físico. Vai gerar, a própria ciência diz que um sono de qualidade vai gerar próprias vitaminas para o nosso próprio corpo. Eu acho que não é nem a palavra vitaminas, né? Eu acho que é vitaminas não, né? Eu digo assim, vai produzir, que eu sou leigo na ciência, né? Vai produzir muitos benefícios para o nosso corpo, né? Reduz o estresse, reduz as chances de infarto, reduz a chance de doenças crônicas e por aí vai. Então, um sono de qualidade, durma bem. Se não tiver como dormir 8 horas seguidas, dorme o que puder dormir, depois dorme um pouquinho de novo. Mas o interessante é que nós possamos dormir pelo menos de 6 a 8 horas por dia, de 8 horas, né? É porque às vezes o dia é corrido, né? A gente trabalha, estuda, tem que ter tempo para casa, para a família, tudinho. E às vezes a gente acha pouco 24 horas. Mas se nós não dormirmos, os problemas surgirão, né? Quem não dorme terá problemas no futuro, certo? Mas e quem trabalha de noite? Quem trabalha de noite tem que dormir de dia o suficiente para descansar, para estar bem descansado, certo? Então é isso aqui. Então isso aqui são dados alarmantes de autodestruição do nosso próprio corpo. Pessoas que não obedecem à lei de Deus tendem a serem reféns, a serem servos de drogas, da concupiscência da carne, certo? Então, meus irmãos, nós temos que buscar a Deus que Deus nos ajude para que nós possamos nos libertar de tudo isso aqui, certo? Porque tudo isso aqui são malefícios desse mundo pagão, desse mundo que é do maligno, certo? Mas quem busca a Deus, Deus ajuda para que as pessoas, Deus nos ajuda para nós nos libertarmos dessas coisas mundanas, certo? Então vou parar por aqui e vamos iniciar aqui agora o capítulo 1, 2 e 3 aqui da lição. Meus irmãos, agora voltando aqui na lição, nós vemos aqui que no versículo 18 diz assim, olha, fugir da prostituição, certo? Como eu já falei aqui na primeira parte, hoje em dia a pornografia não é necessariamente a gente se relacionar fisicamente com outra pessoa para se prostituir, certo? A pornografia, infelizmente, ela tem entrado em muitos lares, certo? Em muitas vidas. E a pornografia, ela é um tipo de prostituição, só que online, certo? Então, que Deus nos ajude, que Deus ajude seu povo, que Deus ajude seus servos, aqueles que não se alimentam de pornografia, que nunca venham se alimentar, e aqueles que estão presos na pornografia, que Deus ajude para que possam se libertar, certo? No versículo 20 diz assim, olha, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, certo? Então, quando eu cuido do meu corpo, eu também estou louvando a Deus, certo? Então, essa é a importância. Olha aqui, meu corpo, minhas regras, ou só Deus quer só o coração.
Isso são pessoas que querem viver nas suas próprias regras, sem regras da Bíblia ou de outros, mas nas suas próprias regras, certo? Nós vemos aqui o primeiro capítulo vai falar sobre criados com propósito, certo? Deus nos criou com um propósito, certo? Para louvar a Deus, certo? Para agradecer aquele que nos criou, para sermos bons administradores, administrar a terra, certo? Mas infelizmente a gente está destruindo o planeta, mas infelizmente a gente está destruindo o planeta que Deus colocou para a gente para administrar, mas nós seres humanos estamos destruindo, certo? Nós temos templos do Espírito Santo, certo? Por isso que Deus não habita em templos feitos por mãos de humanas, certo? Mas quem nos criou foi o próprio Deus, certo? Então, quando a pessoa, seja homem ou seja mulher, é honesto, é justo, é humilde, é temente a Deus, o Espírito Santo vai fazer morada na sua vida, certo? Mas se uma pessoa está mergulhada no pecado, o Espírito Santo não habita nela. Mas se essa pessoa vinha se converter, a se arrepender, a ouvir a voz de Deus e passar a obedecer a Deus, essa pessoa vai ter uma nova vida e o Espírito Santo vai ser presente na vida dessa pessoa, certo? Então nós temos um propósito, certo? O livre-arbítrio, certo? Vai falar aqui que nós podemos, como Paulo aqui falou, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém, ou seja, posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo é bom para mim, certo? Então esse livre-arbítrio não significa que a gente é livre para fazer qualquer coisa. Esse livre-arbítrio significa que nós temos liberdade, certo? Mas também nós temos a liberdade de escolher servir a Deus, certo? Nós não somos robôs programados para fazer sem pensar. Deus nos deu a faculdade de pensar, certo? Mas nós vemos aqui que esse livre-arbítrio não significa viver sem regras, certo? Livre-arbítrio é que tem pessoas que, vou dar um exemplo aqui, tem pessoas que gostam de salada de fruta, tem pessoas que não gostam de salada de fruta, tem pessoas que gostam de verdura, tem pessoas que não gostam de verdura. Então tudo isso é o livre-arbítrio, é de eu escolher o que eu quero fazer e do que eu não quero fazer, do que eu quero comer e do que eu não quero comer, certo? Então livre-arbítrio não significa viver sem limites, não significa isso, certo? Que nós vemos aqui que todos os atos geram consequências. No segundo capítulo vai falar o seguinte, que Deus quer só o coração, certo? Isso é falar de quem quer viver sem limites, certo? Eu até falei aqui na primeira parte, né? O ser humano sem limites se autodestrói, certo? De guerras e por aí vai. Ser humano, corpo, alma e espírito, nós somos regidos de corpo, alma e espírito. No capítulo 3 vai falar sobre os cuidados com o corpo, certo? Então vai falar que nós temos que evitar o pecado. Isso aqui que eu falei na primeira parte, nós temos que evitar se eu quero cuidar do meu corpo, certo? Se eu quero cuidar, se eu quero ter saúde espiritual e saúde física, eu tenho que deixar de fazer os excessos, certo? Os excessos também destroem, certo? Então é isso. Vamos lá, é isso mesmo. Então, para finalizar, vamos lá. Olha aqui. Meu corpo, minhas regras, certo? Meu corpo, minhas regras. Isso tem a ver com livre-arbítrio. Como eu já falei aqui, livre-arbítrio não significa que eu posso fazer o que quiser, certo? Muitas coisas que nós fazemos destrói a nossa saúde, tanto espiritual como física. Então isso é falácia de quem quer viver sem regras, certo? Eu posso beber, usar drogas, me prostituir, por aí vai, certo? Olha aqui, veja que interessante aqui, medite nisso que eu vou dizer agora aqui. Se nós, olha aqui, olha, pisei aqui na sandália, olha aqui, ó, se nós meditarmos isso aqui, medite nisso aqui comigo, veja, nas roupas, medita aqui, se você puder, tiver acesso à internet, você olha lá, olha, pesquisa lá, roupas dos anos 60. Se você olhar como é que eu posso dizer, nas vestes que as pessoas vestiam dos anos 60 para trás, tinham mais tecido, certo? Já nos anos atuais, nas roupas dos anos atuais, tem bem menos tecido. Por que eu estou colocando isso aqui? Veja isso. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, certo?
E a Bíblia fala aqui que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, certo? Quem tem o Espírito Santo na sua vida, certo? Não vai se exibir, não vai exibir o seu corpo para outras pessoas desejarem, seja homem, seja mulher. Hoje em dia, né, a gente estava falando sobre prostituição, tem pessoas que não se prostituem, mas vendem o seu corpo. De que forma? Eu estava pesquisando na internet e tem muitos sites aí, sites de pessoas que não, geralmente mulheres, que exibem o seu corpo, exibem, é como se fosse uma prostituição online logo, lógico, né? Uma prostituição online, que são aqueles sites que as mulheres, que as pessoas pagam e ficam vendo a pessoa sem roupa, certo? Então, medite nisso, olha, nos anos 60 para trás, as vestes, tanto dos homens como das mulheres, tinham mais tecido. E hoje em dia, nos anos atuais, tem menos tecido. Tem pessoas que praticamente andam sem roupa no meio da rua. Às vezes as mulheres, um dia desse eu estava na cidade e estava um dia nublado, estava frio e eu estava de agasalho, aí passou uma mulher com um shortinho bem curto. Eu pensei, essa mulher não tem frio não, é? Mas infelizmente, meus irmãos, é isso. Hoje em dia, as pessoas querem mostrar o seu corpo, certo? Por isso que as vestes, a cada ano que passa, as vestes vão ficando mais apertadas e com menos tecido. Vai se exibindo mais o corpo. Hoje em dia a gente vive numa época que é uma época de exibição do seu corpo. Para mostrar que tem um corpo bonito, para ganhar seguidores e likes, né, curtidas nas redes sociais. Então tudo isso é mostrar. E quando nós fazemos assim algo para as pessoas nos desejarem, a gente também está errando, certo? Olha aqui, mas Deus quer só o coração. Isso é falácia de quem quer viver sem limites, certo? Olha aqui como eu falei, quem quer viver sem limites se autodestrói. Faça uma comparação com a primeira parte aqui do vídeo, drogas. Geralmente você vê isso aqui, tem atores e atrizes de Hollywood que são pessoas bonitas. Quando você assiste um filme, você vê ali as pessoas bem, como é que eu posso dizer, bonitas, bem cuidadas, mas ali tem edição de vídeo, tem muita maquiagem. Quando você vai olhar para a vida real da pessoa, é totalmente diferente. Eu não lembro o nome de uma atriz, da atriz, mas tinha um filme aí um filme conhecido, e essa atriz era jovem, bonita, e quando mostrou ela numa cidade lá nos Estados Unidos, que eu não lembro qual era a cidade, ela estava totalmente drogada no meio da rua, parecia um zumbi de tanta droga, feia. Então a droga, as coisas desse mundo, essas coisas diabólicas, ela vai tirando a real beleza do ser humano, ela destrói o ser humano. Então por isso nós temos que, se eu quero agradar a Deus, se eu quero cuidar do meu corpo, nós temos que evitar os excessos. E tem coisas que a gente tem que erradicar de forma 100%. Nós temos que, se realmente a pessoa quer ser feliz e quer ter uma saúde espiritual e saúde física, tem que erradicar a prostituição, erradicar drogas, erradicar o álcool, erradicar tudo que vem destruir o nosso corpo, certo? Então quem quer viver sem limites vai se destruir, certo? Isso é uma realidade. Olha aqui, glutonaria. O que é glutonaria? É uma pessoa comilão, certo? Não estou dizendo aqui que toda pessoa que é gordinha é comilão, não estou dizendo isso. Mas o que é uma glutonaria? Glutonaria, olha aqui, não tem pessoas que dizem, olha, eu comi tanto que passei mal. Isso é glutonaria. Eu comi tanto que estou com a barriga doendo, eu comi tanto que passei mal, que vomitei. Isso sim é glutonaria. Glutonaria é ser comilão, é comer até passar mal, é comer em excesso, certo? Tem pessoas que tem pressão alta, tem pressão baixa, tem pressão alta, tem tantos problemas por conta de comida. Então é muito bom comer uma comida que você gosta, tudinho assim. Mas lembra, tem uma frase que diz assim, você é o que você come. Isso é uma realidade. Então eu vou dar uma dica aqui para você, que serve para mim também, que geralmente eu gosto de fazer. Faça uma caminhada todos os dias, de meia hora a uma hora por dia.
faça caminhada. Ah, eu não tenho tempo porque eu trabalho, porque eu estudo, porque eu tenho meu próprio negócio, porque eu tenho família. Arrume o tempo, porque uma simples caminhada vai trazer muitos benefícios. Uma simples caminhada por dia, pelo menos uma horinha por dia, vai diminuir a ansiedade, vai diminuir o estresse, vai ajudar a saúde do coração, vai ajudar na saúde imunológica do corpo. Então faça uma caminhada, que é um remédio natural, certo? Quando Paulo falou assim, olha, eu acho que é primeiro a acho que é primeiro Timóteo, perdão. Primeiro Timóteo, deixa eu ver aqui se é esse versículo que eu quero mesmo. Que Paulo falou. Primeiro Timóteo capítulo 4. Deixa eu ver se é esse versículo aqui. Versículo 8. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade. É porque essa Bíblia aqui ela é traduzida na linguagem atual. Mas se você for na Bíblia na outra linguagem, vai dizer assim, olha, Paulo dizendo o seguinte: o exercício para pouco se aproveita, certo? Mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto para agora como no futuro. Aí Paulo diz o seguinte, olha, mas o exercício para pouco se aproveita. Mas nós temos que meditar o seguinte, Paulo quando escreveu isso, ele estava falando de uma época de quase 2000 anos atrás, onde as pessoas se movimentavam, as pessoas matavam os animais para pegar carne, pegava a lenha, botava o fogo na lenha para pegar fogo, então toda aquela preparação, ia lavar roupa, era um trabalho braçal. Hoje em dia não, é tudo digital. Tem pessoas que passam o dia todo trabalhando sentado. Então o exercício físico ele é muito importante, então faça caminhada, certo? Olha aqui, nosso espírito, ele nos interliga ao Espírito de Deus, certo? A alma tem a ver com a mente, com as emoções e com a vontade. E o nosso corpo, ele voltará ao pó, certo? Porque do pó fomos formados. Então é isso, meus irmãos. Vou parar por aqui. Paz do Senhor e até a próxima aula.